Olá, eu sou Alberto Chaves, neurocoach, hipnoterapeuta e consultor empresarial. Eu quero conversar um pouco sobre finança empresarial, direcionado para empresas que estão com dificuldades. Como você já sabe, eu já passei por centenas de empresas nos últimos anos e tenho uma experiência vasta nesta área de recuperação de empresas. E por isso, vou te dar algumas dicas de graça hoje. Olha só, preste bastante atenção. Isso vai melhorar muito a situação da sua empresa. E sem mais delongas, vamos lá. Uma boa notícia para os empreendedores é que o número de pedidos de falências no Brasil caiu muito, 80,9% em 2013, se comparado com o ano anterior. Segundo o indicador do Serasa Experian, no total foram 1.758 pedidos. Entretanto, a informação deve ser analisada com cuidado. Olha que interessante essa informação do Serasa aí pra gente. Isso mostra que as empresas estão melhorando cada vez mais. Mas temos muito que melhorar, não é verdade? E são as empresas que mais contribuíram para o índice com 1.014 pedidos efetuados. Essa realidade mostra que muitas operam no vermelho, com bastante dificuldade para sair da situação. Uma das explicações pode ser a falta de preparo daqueles que estão à frente do negócio. E isso é uma grande realidade, porque pelas empresas que eu passo, normalmente o empresário ele não está preparado para ter uma boa gestão, ele não tem esse preparo. Muitas vezes ele conhece bastante sobre a produção, mas sobre o preparo não. Então a determinação com que muitos empreendedores se lançam a um objetivo nem sempre é acompanhada por conhecimento em gestão. Principalmente planejamento financeiro, habilidades de gestão. O resultado disso é ver contas sempre no vermelho. Tirar a empresa do vermelho não é uma missão fácil. Eu sei bem disso, que trabalho com muitas empresas e minha especialidade é a recuperação de empresas. É preciso muita disciplina, planejamento e, claro, redução de custos. Os custos, né? Se sua empresa também está passando por essa situação complicada, eu preparei um guia para te ajudar a voltar a falar do azul, enxergar o azul. Olha que importante isso na tua empresa. Confira minhas dicas então para fazer deste ano a virada para o seu negócio, a melhoria, a cura do câncer que existe dentro da tua empresa. Primeiro ponto. Identifique causas dos problemas. O grande problema dos empresários no Brasil hoje é simplesmente fechar os olhos para aquilo que está acontecendo. O primeiro passo para se começar a colocar a empresa nos eixos é identificar o motivo que a levou a sair dos trilhos e entrar no vermelho. Muitas vezes isso é muito difícil para o empresário enxergar. Por isso que eu sempre falo, se você não consegue fazer, contrate alguém que vai fazer para você. Um bom diagnóstico do que está errado é fundamental para que sejam tomadas as ações corretas para sanar os problemas. Faça uma avaliação profunda das finanças da organização, mapeando criteriosamente tudo que entra e tudo que sai, e quanto sobra no final, ou quanto fica negativo. Muitos casos é isso que será enxergado, o quanto fica negativo. Mas isso já é um norte para você que não sabia que nem no negativo você estava. Com base nessa análise, você precisa estabelecer um replanejamento financeiro. Se você não sabe fazer, eu volto a falar, contrate um consultor para fazer isso para você. O ganho será gigante. E isso tapará todos os furos identificados, corrigindo os ralos por onde o dinheiro está vazando, desnecessariamente.
É aqui que entra a próxima etapa. E aí vai a segunda dica para você. Preste muita atenção, anote, assista várias vezes esse vídeo. Realize um corte, gastos. Após conhecer exatamente para onde vai cada centavo da tua empresa, estou falando de centavos. Centavos significa 1 milhão em vários anos. Você precisa definir prioridade e cortar o que não for realmente essencial para os resultados do seu negócio. Pequenos itens do dia, como copos descartáveis, papel, materiais de escritório, precisam ser reduzidos, assim como contas de telefone, água e energia. Onde puder fazer a redução e uso mais eficiente dos recursos, isso precisará acontecer de imediato. Muitas vezes também é hora de cortar funcionários. Essa é a parte mais difícil do assunto, mas às vezes uma análise criteriosa, nós percebemos que existem pessoas ociosas dentro de nossa empresa e que não se empenham em ter um bom prestador de serviço terceirizado para a mesma função, que geralmente é mais barato. Alinhe muito bem esta nova postura com sua equipe. Todo mundo precisa se conscientizar e passar a contribuir para que enxugar as contas da empresa ou da organização seja um fator, uma atividade recorrente. Então, a gente vai para o terceiro ponto que eu tenho para te passar, tão importante quanto os outros. Integre os setores da sua empresa. Um dos grandes problemas empresarial hoje é a falta de comunicação entre os setores. O sucesso de uma organização depende da forma coordenada em que seus setores trabalham. Em momentos de crise, essa integração precisa ser ainda mais forte, principalmente entre o financeiro e a direção da empresa. Que é o ponto mais difícil, que muitas vezes está na mão dos empresários e muitas vezes eles não sabem como fazer. Todos precisam ter um entendimento completo das contas, fluxo de caixa, perspectiva de gastos e arrecadações. Volto a falar, se você não sabe, contrate um consultor de imediato, porque isso vai levar a sua empresa à falência se você não souber gerenciar. Por isso, marque reuniões periódicas para analisar e rever metas. Se você é o único responsável por todo o controle financeiro, como é comum em micro e pequenas empresas, então deve ter ainda mais atenção com o orçamento da tua empresa. Porque com certeza, caso saia algo errado, você será cobrado por isso. Você será julgado por isso. Pense também se não é o caso de contratar um especialista para a função. Já conversamos sobre isso muitas vezes. Além de ter alguém com um olhar mais apurado para os números, você ficará menos sobrecarregado com o trabalho, podendo dedicar mais atenção aos outros processos das gestões. Também é possível, na verdade essencial, ter um software de controle financeiro. Gente, isso é a coisa mais fácil que existe. Existem softwares gratuitos na internet, né? Caso você precise de um, é só entrar e baixar e fazer o controle. Mas para que você faça esse controle, você precisa saber o como fazer, ok? Área financeira e planejamento financeiro, como a gente falou, de fluxo de caixa, entre outras coisas, é muito importante você entender, saber extrapolar tudo o que acontece de custos para os próximos meses. Podemos fazer isso até um ano à frente, para que você tenha um norte. Muitas vezes o olhar do gestor está tão viciado com a rotina da empresa que ele não consegue identificar o que está errado, ou então não tem conhecimento suficiente para encontrar soluções. E aí acontece a grande crise dentro da empresa. Muitos empresários entram até em burnout, que é uma depressão, que é considerada uma depressão, e
e o próprio funcionário, o próprio empresário passa a não mais oxigenar e liderar a sua empresa. Isso é muito complicado, tem que tomar muito cuidado com isso. E normalmente isso acontece nas crises financeiras, né? E ter uma visão crítica sobre o que está acontecendo é muito importante. Você se perguntar todo dia, faça perguntas para você. Pergunte como está o andamento da tua empresa. Será que eu estou indo pelo caminho certo? Faça uma análise do que está acontecendo. Se existem dívidas, se existem problemas dentro da empresa e você não está conseguindo sair dela, pare de ser burro motivado. Procure um especialista para poder te ajudar em toda essa consultoria, para poder alinhar e direcionar, até mesmo abrir a mente para que você possa aprender com novos profissionais. Existem muitas e muitas técnicas novas de gestões no mercado, né? E por último, renegocie as dívidas. Se a situação está tão complicada que não é possível nem mesmo arcar com as dívidas contraídas, o primeiro passo então é buscar uma renegociação. Não gosto muito de falar sobre isso, né? Toda vez que nós fazemos uma renegociação, principalmente quando ela é bancária, a dívida simplesmente dobra. Mas às vezes uma análise refinada de um profissional, ele vai verificar que o impacto no fluxo de caixa menor, um impacto no fluxo de caixa mensal, ele pode ser menor quando é renegociado, né? E se você deixar a dívida rolar, a sua empresa provavelmente não vai sair nunca do problema. Tenha muito cuidado na hora de recorrer formas de créditos disponíveis no mercado. Algumas como cheques especiais, né, que possuem juros altíssimos. Fuja desse tipo de vício, que às vezes vira um vício a gente continuar usando cheque especial achando que é um dinheiro nosso. Caia fora dessa sistemática, né? Tudo que tem juros altíssimos fica muito complicado. Às vezes é muito melhor você pegar um empréstimo com juros menor e baixar o teu cheque especial. Isso são técnicas de mercado. Lembre-se sempre, o que vale é o impacto no teu fluxo de caixa, né? Você conseguir equilibrar, fazer com que o seu fluxo de caixa se equilibre. E faça um planejamento para garantir o seu futuro. Gente, esse é um dos pontos mais importantes que a gente tem para conversar aqui hoje, tá? Uma empresa sem planejamento futuro, sem organização de fluxo de caixa, é uma empresa com sérios problemas e uma empresa que com certeza não vai durar muito tempo no mercado. Essa história do trabalho sem resultado, uma hora você cai, tá? A responsabilidade de comandar sua equipe de volta à estabilidade, né? Você tem a responsabilidade de comandar a sua equipe e também a responsabilidade social que existe em você como empresário. Ser empresário não é uma coisa fácil e também não é uma brincadeira, né? Muitas vezes eu acho que tem alguns empresários que brincam com o que é sério, mas não tem muitos funcionários. Imagine que você tenha uma empresa que tenha 10, 15 funcionários, né? Uma empresa pequena, mas isso vai além da tua empresa, porque por trás desses funcionários existem mais famílias que se sustentam através do salário que ela ganha dentro da tua empresa, tá? Gostou da dica? Dê um like e se inscreva no meu canal. Todas as semanas nós teremos novidades para você, principalmente do mundo empresarial e do coaching financeiro, ok? Estou te aguardando no próximo vídeo. Eu sou Alberto Chaves, o seu mentor, e espero de você muita atitude. Grande abraço e até o próximo vídeo.